Olá, pessoal. Nessa aula de matemática financeira, a nossa primeira aula dentro desse projeto aqui, né, eu quero falar para vocês sobre o início da matemática financeira. É óbvio, né? Nós estamos começando agora. A primeira coisa que a gente estuda em matemática financeira é o estudo dos juros, né? Mas esse estudo dos juros está baseado no entendimento do que vem a ser porcentagem, tá ok? Esse curso de matemática financeira, ele prepara você para o entendimento das finanças empresariais, as chamadas finanças corporativas ou administração financeira, que é um curso que eu vou publicar no site da Udemy. É um curso à venda, é um curso completo, é um curso mais assim voltado para company, empresas que vão se interessar por isso, ou analista de investimentos, né, investidores, tá? Gestores poderão se interessar por esse curso. Ele é um curso, vai ser um curso que vai avançar, ele não vai se deter apenas na análise dos relatórios financeiros, dos relatórios contábeis, né? Ele vai avançar para a teoria de investimentos, tá ok? Mas para isso eu quero colocar aqui no YouTube esse estudo de matemática financeira, porque quando eu me referi lá dentro do estudo de administração financeira sobre matemática financeira, eu digo assim, olha, dê uma olhada no meu canal do YouTube, que lá tem um esclarecimento sobre matemática financeira, tá ok? Porque lá no curso eu não vou entrar nesse detalhe de porcentagem, calcular. Lá nós vamos partir para os relatórios, para as teorias de investimento, né? Vai ser um curso mais pesado, mais técnico, ok? Como eu falei, para company. Empresas corretoras de investimentos, se quiserem, podem comprar o meu curso, que vai estar lá à disposição, para que os seus estagiários, seus analistas possam fazer uma revisão teórica, né, desse trabalho, desse material, que é muito útil para eles. O meu relacionamento com matemática financeira começou aos 8 anos de idade, entre 8 e 9 anos de idade, né? Numa época em que eu nem sabia direito fazer conta, né? Mas eu tive um contato com a matemática financeira não planejado, tá? Um senhor começou a vender uva, né? Ele tinha um amigo do meu pai, um vizinho nosso de parede, ele arranjou não sei onde, uva, né? Isso foi no interior do Ceará, um lugar que não, naquela época não tinha uva. No Pernambuco agora se produz uva estilo exportação, né? Produzem vinhos de boa qualidade, mas nos anos 60, início dos anos 60, não, final dos anos 60, 67, por aí, né? Não tinha uva, mas ele arranjou uva gelada, que ele enrolava em papel celofane, num pacotinho, e a gente saía vendendo, né? A gente ia vender. E ele dizia pra gente, ó, meninada, vocês vão ter uma comissão de 20% das vendas de vocês. Eu não entendia nada daquilo, com 8 anos de idade, eu queria jogar bola e soltar pipa. Mas eu entrei em casa e falei com meu pai e fiz a seguinte pergunta pro meu pai. Papai, o que é 20%? Eu vou escrever assim resumidamente, para não ficar grande, né? Eu teria que escrever 20%, mas fica assim, você entende. Eu perguntei, papai, o que é 20%? Papai era um cara, um cidadão, né? Muito duro, muito firme, ele tinha que ter controle das coisas. Ele perguntou, para que você quer saber? Aí eu contei, disse, ó, papai, o seu Pedro está vendendo uva, ele está dando os pacotinhos para os meninos, a gente vai vender uva e ele disse que a gente vai ganhar 20%. Eu disse, tá bom. Ele disse, meu filho, 20% é uma coisa simples. Você multiplica por 2, acrescenta uma casa, acrescenta um zero e corta 2 casas. Repetindo. Você multiplica por 2, acrescenta um zero e corta 2 casas. Isso é 20%. Para um homem que não tinha tanto estudo, meu pai matou a questão num instante. Deixa eu te mostrar como foi que ele me explicou aquilo. Eu quero mostrar aqui, ó. Aqui sou eu em 4 momentos da minha vida. Aos 10 anos, aos 12, aos 15 e aos 55.
Eu era mais ou menos assim, ó. Eu tinha 8 para 9 anos, aqui eu tenho mais ou menos 10, acho que 9 para 10 anos, né? Então eu era isso aqui, tá? Quando eu fiz essa pergunta para o meu pai. Aqui eu já era, aos 12 anos, entrando no Colégio Militar de Fortaleza, tá ok? Então, aqui eu era aluno do Colégio Militar, aos 12 anos. Mas, pois bem, eu fui falar com meu pai e ele me deu essa explicação que eu mostro para você aqui. Aqui está o lugar onde eu fiz essa conta muitas e muitas vezes. Isso aqui é a calçada da estação de trem de Juazeiro do Norte. E isso aqui, eu estou com 55 anos aqui, isso tudo aconteceu quando eu tinha, vamos dizer, 10. Então, 45 anos depois, né? 45 anos depois eu estou aqui. Minha esposa foi que fez essa foto, em que eu reproduzo aquela frase do meu pai. Se eu quiser saber quanto é 20% de 10, eu multiplico por 2, dá 20. Acrescento um zero, dá 200. E corto 2 casas, fica 2. Foi assim que meu pai me explicou como é que calcula 20%, né? Rapidinho. Eu não precisava entender muita coisa, mas foi aí que eu aprendi o significado de 20% e ganhei uma certa intimidade momentânea com a matemática, porque isso me fez ganhar dinheiro. A sequência dessa história me levou longe em termos de matemática e de ganhar dinheiro. Exatamente pelo motivo inesperado. O seu Pedro não gostou de saber que eu estava calculando correto 20%. A gente chegava no fim do dia, o seu Pedro pegava as uvas que tinham sobrado, contava o dinheiro, nos dava umas moedas e dizia que aquilo era a nossa comissão. Foi aí que eu perguntei a meu pai, papai, o que é 20%? Aprendi a fazer a conta, eu chegava, a partir desse dia eu chegava em casa, eu chegava lá no seu Pedro, dizia, seu Pedro, tá aqui as uvas que eu não consegui vender, tá aqui seus 80% e os meus 20% eu vou botar no bolso. E seu Pedro não gostou daquilo, aguentou por 3 dias, 3 dias depois me demitiu. Né? E essa história tem uma sequência dessa demissão, eu passei a ganhar muito mais dinheiro como consultor financeiro do que como vendedor de uva. Mas isso é uma história para um outro momento. Com 8 para 9 anos de idade eu trabalhei com consultoria financeira, eu acho que você já imagina o que é que eu fui fazer. Tudo bem? Então era esse garoto aqui que fazia isso. E eu ganhei essa intimidade com a matemática por causa desse 20%. Hoje em dia, o estudo de porcentagem é uma coisa mais requintada. Né? Nesse momento eu estou aqui na cidade de Aquirás, no bairro chamado Porto das Dunas. Hoje é dia 29 de fevereiro, olha só, de 2020. Nesse momento já não são mais 10h50, são 11h10. Ok? Temperatura de 30 graus, sensação térmica de 34 graus. E eu quero te mostrar como é que a gente trabalha essa coisa da porcentagem hoje em dia. Né? Vamos dar um toque nisso aqui. Eu queria que você soubesse da minha relação com porcentagem. Né? Se eu quero saber quanto é 20% de 10. Segundo o meu pai, 20% de 10 basta eu multiplicar por 2, que dá 20, acrescentar um zero, que dá 200, e cortar 2 casas. Ou seja, igual a 2. É exatamente isso. Hoje, a teoria matemática nos diz para a gente fazer o seguinte: 20 está para 100. Se 20 está para 100, o 10 está para quanto? A gente transforma hoje a porcentagem numa regra de 3. Nessa coluna, nós colocamos a parte. Né? E aqui nós colocamos o todo. Então, 20%, 20 é uma parte de 100, que é o todo,
E se o todo é 10, quanto é que é essa parte que corresponde a 20, não é? Veja que hoje a gente complica. A teoria complica. O meu pai matou isso ligeiro. Meu pai disse, multiplica por 2, acrescenta um zero e corta 2 casas. Hoje a gente estuda a parte e o todo. 20%. 20 é uma parte de 100. Qual é a parte de 10 que corresponde a 20%? Não é isso? A gente aprendeu outra maneira de calcular 20%. 20% de 100. A gente aprendeu que 20% de 100, a gente substitui esse de por sinal de multiplicar. Então, 20% vezes 100. Está aí. É uma outra maneira. Então, eu tenho uma maneira da regra de 3 simples e eu tenho uma maneira da álgebra aqui, ó, do cálculo direto. Então, 20% de 100 é a mesma coisa que 20%. Eu estou falando 100? É de 10, eu quero 10. Deixa eu apagar isso aqui. Eu estou falando 100, eu quero 10. A conta que meu pai fez para mim. Ok? Então, 20% de 10 é a mesma coisa que 20% vezes 10. Eu tenho que entender que 20% é 20 em 100. São 20 partes em 100. É isso que está dizendo aqui, ó, 20 partes em 100. Tá ok? Multiplicado por 10. Acabou-se. É isso aqui. 20%. Então, eu posso fazer assim, ó, 20 vezes 10 sobre 100. Isso aqui, ó, 20% vezes 10. 20 vezes 10 sobre 100. Eu corto um zero com um zero com outro zero. Ficou quanto? Ficou 2 vezes 1 no numerador e 1 no denominador. 2 vezes 1, 2, dividido por 1 dá 2. Meu pai tinha razão, 20% de 10 é igual a 2. E aqui é outra maneira. Isso aqui não é uma regra de 3, então eu posso resolver uma regra de 3 fazendo produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ou produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, eu resolvo isso multiplicando em x. Multiplicando assim, esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, x vezes 100 é igual a 20 vezes 10. Ou seja, x é igual, pego o que está lá, 20 vezes 10, 200. Dividido pelo que está junto com o x. 200 dividido por 100, 2. Mais uma vez, meu pai tinha razão. Tanto faz você partir da regra de 3 quanto da álgebra, você vai chegar ao mesmo resultado. 20% de 10 é igual a 2. É assim que a gente calcula a porcentagem, né? Existem outros desdobramentos da porcentagem, que é você trabalhar, ao invés de você trabalhar com a fração, trabalhar com a representação de porcentagem, você trabalhar com a fração, ok? Então veja bem, ao invés de eu trabalhar com 20%, eu trabalho com a fração 20 sobre 100, que é a mesma coisa. Ou eu posso trabalhar com o número decimal. 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20. Não é? Ó, 20 sobre 100 é a mesma coisa. Eu posso usar qualquer um desses números. 20%, 20 centésimos ou 20 centésimos. 20 centésimos na forma de fração e 20 centésimos na forma de número decimal. Tudo bem? Tudo isso aqui, se eu multiplicar por 10, vai me dar igual ao número que meu pai disse que era, que é 2. Isso é o começo da porcentagem. É você entender isso aqui, como se faz esses cálculos, para aí você entrar no juro. Porque juro é porcentagem aplicada ao mundo financeiro, ao mundo dos negócios. Tá ok? Então, se você sabe disto, você vai deslanchar como eu deslanchei ao entender
o 20% que meu pai tanto falava. Tudo bem? Então a gente para essa aula por aqui com esta compreensão do que vem a ser juro, tá joia? E na próxima aula a gente se encontra com a sequência desse estudo, usando inclusive planilhas e calculadoras. Tudo bem? A planilha, a Excel, né? Então, meu amigo, bons estudos e até nosso próximo encontro. Tchau!